complexo em que vivemos, o ruído é constante, a azáfama permanente, e ainda assim tantos corações carregam dor em silêncio. Histórias de vidas quebradas, sonhos adiados e perguntas sem resposta. Em algum momento, todos fomos curvados pelo peso desta caminhada. E vamos vivendo entre avanços e incertezas, conquistas e vazios, solidão e busca por sentido. Mas no meio de tudo isto, uma pergunta teima em surgir como um sussurro. Ainda há esperança? Sim, porque para cada luta há uma promessa. O mesmo que advertiu com verdade: no mundo tereis aflições, afirmou com serena confiança: tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. Ele é a garantia de que a nossa história não acaba aqui. A dor não tem a palavra final. Jesus conheceu as lutas deste mundo, mas deixou uma promessa tão segura: não se turbe o vosso coração. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. São estas palavras que iluminam a nossa noite, às vezes tão sombria. A certeza de que aquele que disse: eu venci o mundo, há de voltar para selar a sua vitória. A Bíblia descreve esse dia como um reencontro, um momento em que Deus limpará dos olhos toda a lágrima. E é aqui que nasce a esperança. Uma esperança que se vislumbra e se vive, não na ausência da dor, mas na presença do Criador que cuida e conforta. Porque enquanto esse dia de glória não chega, não caminhamos sozinhos. O mesmo Deus que prometeu voltar é o Deus que está presente agora, junto ao coração cansado, perto do confuso e desesperado, aquele que dá força, consolo e direção. E aqui, através da beleza comovente de uma melodia, do arrepio de uma harmonia ou da força arrebatadora de um poema, queremos cantar da esperança que é real. E queremos lembrar-te que Jesus vem. E é por isso que ainda há esperança. Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Este tempo logo vem e as nações daqui além, bem alerta vão cantar. Aleluia, aleluia, servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar.
Muito boa tarde. É com grande alegria que aqui nos encontramos na Igreja Adventista aqui em Setúbal para esta tarde nos dedicarmos a explorar através da música esta palavra. É a palavra-chave que nos traz aqui e que nós desejamos que através das vozes ou das mãos alcance o vosso coração. Essa palavra-chave é esperança. O Ministério Voz da Esperança é o Ministério da Novo Tempo Portugal, que tem este propósito de juntar a palavra e a música para inspirar a vida de quem nos ouve ou escuta de alguma forma. Todas as semanas estamos na antena da TV Novo Tempo Portugal e também da Rádio RCS, onde, enfim, ali desejamos e sabemos que muitas pessoas nos vão escutando. À segunda-feira estamos em direto, na verdade, na televisão, sempre às 9h30 da noite, por acaso de alguém não saber ou nunca ter espreitado na hora em que dá em direto. Embora muitos também depois, claro, podem ir ao YouTube e ver-nos ali. Mas dizer que somos a voz da esperança, na verdade, é mais do que até uma responsabilidade, é como que um chamado que Deus nos faz a proclamarmos aquela verdade que nós vivemos e experimentamos, que Jesus na nossa vida é a verdadeira, a maior fonte de esperança. É por isso que cantamos que ainda há esperança e dizemos, quando fôlego houver nos nossos pulmões, que temos razões para esperar. O salmista foi um dos homens que na Bíblia mais ensinou sobre esse grande conceito que é ter esperança. E sabem que ter esperança às vezes é só saber esperar. Mas a esperança que nós temos é esta: espera no Senhor e Ele vai fortalecer o teu coração. Diz o Salmo 27. É uma esperança ativa. É esperar porque Deus está a agir. Deus está a fazer alguma coisa. E esta tarde aqui, sobretudo o louvor, porque é o que vai seguir-se, músicas com mensagens que nós desejamos muito, queridos amigos, que venham a tocar o vosso coração. Há uma coisa que nós acreditamos profundamente. Também o salmista, ele diz que vale mais um dia nos átrios ou na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque estar na presença de Deus é obter diretamente da fonte as razões para esperarmos. Por isso, hoje, este louvor que aqui vai ser proferido é uma tentativa, pelo menos, de que através da beleza das vozes, da música, que os nossos corações sejam elevados a uma proximidade maior com esta experiência, que é Jesus está aqui perto de nós e podemos desfrutar da sua presença. Porque é bom esperar no Senhor. Que Ele vos inspire e torne este momento uma bênção na vida de todos. Pudesse eu não ter laços nem limite.
Pois um dia os teus átrios valem mais. Pois um dia os teus átrios valem mais que não levou Deus em conta os tempos de ignorância, mas avisa todos os homens que se arrependam do mal. Não tenho prazer na morte do pecador, diz Deus, mas sim prazer que o pecador se converta do mal e viva. Enviou Deus seu Filho para nos ensinar a viver. Mais que isso, deu Cristo a vida para cobrir a separação entre o ser pecador e o Deus que é santo. Não veio Jesus para condenar, mas para oferecer Quis-nos Jesus a juntar debaixo dos seus braços e chorou contemplar aqueles que rejeitariam o seu amor. Tem-lhe feito um convite incessantemente, cheio de compaixão, nos chama, garante nova vida ao pecador. Prometeu-nos Jesus que viria outra vez. Nesse dia, com toda a glória, veremos o Salvador. Finalmente tudo valerá a pena. Ao descer de compadecer, os justos ressuscitará e com ele nós subiremos. Já posso eu imaginar que o autor da vida andará a voar. Não veio Jesus para condenar, mas para oferecer salvação. Falta pouco, perto está. Vem, Senhor Jesus. Falta pouco, perto está. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
mortos ressuscitará, e com Ele nós subiremos. Já posso eu imaginar que o Autor da vida a dará de volta. Não veio Jesus para condenar, mas para oferecer salvação. Continuando a falar sobre esperança, que é o tema de hoje, a próxima música, antes de ouvirmos a próxima música, eu queria contar uma pequena história. Eu sempre usei a música como uma ajuda para processar as minhas emoções e os meus sentimentos. Ouço música triste quando estou triste e ouço música feliz quando estou feliz. Mas esta história, eu nem sequer escolhi a música que estava a ouvir. Aconteceu em 2021, depois da pandemia, naquele período em que as faculdades voltaram a abrir, mas depois voltaram a fechar. E basicamente eu estava em fase de exames, quando a fase de exames foi cancelada e juntaram as duas fases de exames, o que significa que em vez de 1 mês de exames, eu tive 3 meses de exames seguidos. E já estava quase no fim, completamente desanimada, completamente cansada, e para quem me conhece sabe que eu começo a entrar em espiral dentro da minha cabeça. E nada nem ninguém me consegue, ou quase ninguém me consegue tirar dessa espiral. E eu estava a estudar nessa espiral, já não estava a conseguir estudar nada, e estava a ouvir música aleatória. Eu não estava propriamente a escolher as músicas que vinham a seguir. E de repente começa a tocar a música, eu não sei se quem conheces, mas chama-se Blessings, que a letra fala um pouco sobre como as dificuldades que nós temos na vida às vezes podem ser bênçãos para nós e pode ser Deus a tentar falar connosco e a ensinar-nos alguma coisa. E nesse momento caiu-me tudo. Parei de estudar, comecei a chorar, eu sou uma pessoa muito emotiva. E eu achei que ia ser só essa música, então parei de estudar e ouvi essa música até ao fim. Mas depois veio outra, e outra, e outra, e foram ali uns 10, 15 minutos de músicas que eu não escolhi, mas que eram todas Deus a dizer-me: Violeta, tem calma, respira, faz uma pausa, eu estou aqui. Eu não estava nem aí, eu não estava ativamente a procurar Deus, e Deus veio ter comigo e deu-me um abraço e mudou completamente o que eu estava a sentir naquele momento. E eu espero que a música que vamos ouvir a seguir que possa trazer um bocadinho disso a cada um de vocês, que consiga, para aqueles que estão estressados ou ansiosos, que consiga trazer um bocadinho de paz e de calma, e que quando acharem que não conseguem ir até Deus, não se preocupem, porque Ele vai ter convosco. Sinto um vazio que não consigo compreender. Sinto o meu coração como um espelho que cai e se espalha 10.000 pedaços pelo chão. Encho o meu ser com sentimentos que me afastam do meu Deus, Senhor. Estou cansada de lutar sem ti. Dá-me força e restaura o que há de ti em mim. Muda o meu coração
tarde a todos. Seguindo agora este concerto, este programa musical que estamos aqui a apresentar hoje, queria introduzir a próxima música com uma pequenina história, um pequeno testemunho sobre mim. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho espontânea, diria, impulsiva. E eu sou assim desde que me conheço por gente. Na verdade, eu lembro-me de um episódio em que eu e a minha família estávamos de férias no Algarve. Estávamos numa praia e eu, como qualquer criança irrequieta, nos seus 3, 4 anos, gostava de brincar com tudo aquilo que eu via. E ao longe eu vi uma espécie de um escorrega d'água, daqueles que as crianças subiam e desciam depois para as ondas. E eu, claro, não resisti e fui a correr até àquele escorrega para eu poder brincar. Ele estava só estacionado, mas ainda estava bastante longe de onde nós estávamos. E, claro, acho que todos os pais aqui compreendem qual foi o desespero da minha mãe ao virar para trás e não ver que eu estava ali. E ela procurou tanto na praia como na água, em todo o lado, e não me encontrava. Até que ela ao longe avistou esse tal escorrega e pensou, eu conheço a minha filha, será que ela não está ali a brincar? E claro, ela, quando me encontrou, eu estava ali tranquilamente a brincar como se nada fosse. Eu não me lembro se levei um raspanete ou não, mas conto esta história, que é bastante simples, para dizer que muitas vezes, e eu tenho debatido isso ao longo de alguns meses e alguns anos, sobre o porquê das coisas acontecerem como elas acontecem e o propósito também da minha vida, tanto a nível académico como a nível profissional, pessoal, o que quer que seja, e fico a perguntar porquê é que as coisas acontecem e porquê é que certos sofrimentos nós temos que passar na nossa vida. E estes dias eu estava a ver o anúncio da Laura Morena sobre o seu novo álbum, que é o Deserto, e ela fala uma coisa que é bastante interessante, que é, independentemente do deserto em que nós estejamos a passar, Deus está sempre connosco. E Deus vai sempre ter connosco, como a Violeta também falou. E aquilo que eu queria deixar com vocês, esta mensagem que está a introduzir esta próxima música que nós vamos cantar, é exatamente isso, que independentemente das dores que estejam a passar, assim como Paulo fala em Romanos 8, independentemente se é a morte e as suas dores, as suas perdas, a vida e as suas inconstâncias, o presente, se calhar com as suas coisas tão assustadoras e avassaladoras, ou até mesmo o futuro que é tão incerto, nós podemos ter a certeza de que Deus está connosco e que Deus ofereceu-nos a sua própria vida para que nós pudéssemos um dia ter uma glória muito maior do que qualquer dor que nós estivéssemos a sentir agora. E eu queria pedir que todos nós pudéssemos pensar nessa mesma esperança enquanto nós cantamos esta próxima música, baseada no versículo de Romanos 8:27, e que realmente reflitamos sobre esta promessa que Deus diz: porém, somos mais que vencedores por meio de Jesus, que foi aquele que nos amou, salvou e que vem sempre ter connosco para nos levar de volta à casa. Estas coisas, se Deus é por nós, por que temer? Quem acusará os que Deus escolheu? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Já nos deu sua justiça, se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Se o Filho de entre os mortos para a vida ressurgiu, quem nos separará de Cristo?
estas coisas. Se Deus é por nós, por que temer? Quem acusará os que Deus escolheu? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus já nos deu sua justiça, se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Se o Filho dentre os mortos para a vida ressurgiu, quem nos separará de Cristo e seu amor? Nem a morte, nem a vida, o presente, o futuro, nem poderes ou distâncias, nem alguma criatura, nem a angústia ou a fome, o perigo ou a espada, nada vai nos separar do amor que está em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará de Cristo? Nem a angústia ou a fome, o perigo ou a espada, nada vai nos separar do amor que está em Cristo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Posso partilhar convosco uma coisa muito pessoal? Há dias que quem me conhece sabe que eu tenho sempre muitas atividades para fazer durante um dia. E há dias em que os meus dias parecem que têm 48 horas. É sempre muitas coisas, tantas responsabilidades, muitas expectativas. Dias até que as perguntas são maiores que as respostas. E nesses dias eu agarro-me a uma promessa. A minha avó, ela falava da volta de Jesus como se estivéssemos a aguardar alguém muito querido e estivéssemos à espera que essa pessoa chegasse logo a casa. E na voz dela não havia medo, havia esperança, havia ternura e havia uma certeza. E a verdade é que ela faleceu quando eu tinha 7 anos, mas eu cresci com essa imagem e com essa esperança de que um dia nós vamos ver Jesus voltar. E a verdade é que isto não é apenas uma crença bonita, é uma esperança verdadeira. E eu estou ansiosa para o dia em que a nossa fé deixará de ser apenas invisível, deixará de ser apenas não palpável e terá, portanto, a certeza de que nós queremos ver Jesus voltar. E a verdade é que muitas vezes eu sou tentada a dizer: Jesus, não venhas agora, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Jesus, não venhas, porque eu ainda tenho muitos planos para cumprir, muitos sonhos. Ainda quero casar, ainda quero comprar uma casa, enfim. Mas pensando bem, nada se compara no dia em que Jesus vai voltar. E nada do que o mundo nos possa oferecer se compara ao maravilhoso dia de que tanto nós aguardamos e esperamos
que é vê-lo voltar. E a verdade é que talvez o momento mais bonito da volta de Jesus não seja apenas o céu a abrir-se, mas sim o coração que fica descansado. E a música que nós vamos cantar é exatamente o eco dessa promessa. Nós queremos vê-lo. E acredito que, tal como eu, cada um de nós tem este anseio, tem esta saudade. E eu quero ver cumprir essa promessa, de que um dia estaremos face a face com o nosso Jesus. E vamos prestar bem atenção à letra da música que nós agora vamos cantar, porque fala exatamente dessa esperança e dessa promessa que eu acredito que cada um tenha no seu coração. O céu abrir-se-á, anunciando sua vinda. Trovões soarão como sons de louvor. A luz do seu olhar cobrirá os que esperam. Nós o veremos em esplendor. Os anjos cantarão canções de vitória. Os que dormem ressuscitarão, e aqueles que o serão transformados num só momento, e nós o veremos em esplendor. Nós o veremos face a face em toda a sua glória. O Filho de Deus, nós o veremos face a face em glória. É Rei e Senhor, Rei e Senhor, reina em Uf! Depois disto, quase que até nós precisamos de respirar um pouco e nem sequer estávamos a cantar. Eu imagino elas, não é? A Flávia, a Joana, a Amália e a Violeta, que são as vozes do Quarteto da Esperança, que de forma generosa
voluntária, embora pareçam quase profissionais, mas voluntariamente dedicam do seu tempo a esta causa nobre, claro, dirigidas pelo André, que já dedica mais profissionalmente a sua vida a esta obra, para nós podermos deleitar-nos. Eu, pelo menos, estive aqui deleitado a ouvir e a sentir-me realmente profundamente inspirado durante estes minutos. A música é o que é, o poder que ela tem de falar até mesmo sem palavras. Não é? Aqui tivemos muitas palavras a serem ditas, mas todos já experimentámos tantas vezes músicas a mexer connosco e com as nossas emoções, mesmo sem palavras, sem poemas. É esse poder de mexer connosco e ao mesmo tempo nos fazer pensar e sentir. E é isso que esta tarde aqui vos estamos a propor. Não é só sentir, num sentido que isto emociona, ouvir cantar e as harmonias das vozes, mesmo se os sentimentos são coisas nobres e boas e necessárias, mas mais úteis ainda são quando se juntam a uma consciência de algo importante que está a ser dito e afirmado. E hoje, já aqui, foram coisas muito importantes afirmadas. Eu queria deixar-vos uma última afirmação. Vou conectar com uma pequena história que aqui contei esta manhã. A maioria estavam aqui, embora com certeza estarão aqui alguns amigos que foram convidados. Eu contei esta manhã um pouco da história, da raiz e o legado na minha vida, contando um pouco da história, especialmente do meu pai. Um homem que nasceu e cresceu rodeado de violência em casa, vícios, e um ambiente muito duro para um menino, um rapaz se fazer homem. Mas a trajetória do meu pai, resumindo aqui para todos estarmos nesse momento, a trajetória do meu pai mudou completamente a sua história, o seu coração e a sua vida e, portanto, a minha história. Mudou porque uns anos antes, cerca de 7 anos antes de eu nascer, Jesus e a esperança irromperam na vida do meu pai e da minha mãe. E por isso eu cresci num lar, não de um homem marcado por essa violência, pelos vícios, que ele teve muitos, mas num lar de afeto, de bondade, de fé. Mas eu cresci especialmente num lar de esperança. Porque no ano de 1974, um ano, aliás, célebre, muito importante para todos os portugueses, mesmo os que não estávamos vivos, como é o meu caso. Mas foi precisamente nesse ano que essa tal história de mudança e transformação chegou à vida da minha família, ao terem conhecido a palavra de Deus e a esperança que o Evangelho semeou no coração do meu lar, e especialmente do meu pai. E, na verdade, o meu pai tinha terminado esse ano, os seus anos de tropa, os seus anos como militar, regressa à casa. Eles tinham um filho, o pequeno Pedro, Miguel. Nesse mesmo ano, a minha mãe ficou grávida do meu irmão, segundo irmão, o Nelson. Nesse ano, agora estamos em 75. E os meus pais estavam nessa altura a tomar essas decisões importantes na sua vida, de viver com a esperança e a fé como a bússola que os orientava. E um dia, no verão de 1975, o meu pai regressava à casa da minha avó, dos meus avós maternos, onde o meu irmão Pedro ficava durante o dia, tinha 4 anos. E os meus avós tomavam conta dele, como eu, aliás, cresci assim, a ser educado durante o dia em casa dos meus avós. E nesse dia o meu pai regressava. E o meu irmão pequenino brincava assim na beira ali da entrada da casa, porque estava habituado ao fim da tarde a ouvir o som da moto. O meu pai tinha uma pequena motazinha e aquilo era uma subida por ali acima e ele ouvia aquele som e sabia que o pai vinha para o buscar para regressar a casa.
E esse dia a história da minha família mudou. Porque uns segundos antes, o Pedro já escutava ao longe o som dessa mota, mas há um colega do meu pai, amigo do meu pai, que tinha uma moto, essa sim, uma moto a sério, grande, e ultrapassa e vai a uma grande velocidade. E nisto, o meu irmão abeira-se da estrada para receber o meu pai e foi colhido por aquela mota. E com 4 anos de idade, a sua vida terminou naquele instante. Enquanto o meu pai chegava a casa. E o meu pai teve a profunda amargura de ver um filho de 4 anos morrer. Uma tragédia absoluta que se abateu sobre um lar onde a esperança e a fé estavam a começar a dar os primeiros passos. Nesse mesmo ano, o pequeno Nelson nasceu e com 8 dias de idade também desceu à sepultura. Esse terrível ano marcou a experiência de 2 jovens, que os meus pais eram muito jovens, porque o Pedro tinha nascido, os meus pais tinham um pouco mais de 20 anos. E essa experiência, claro, imaginem as feridas que cravaram no coração deste jovem casal. Eles tomaram uma decisão importante na vida, decisão para a qual o meu pai era o guardião. Nunca mais teriam filhos, porque eles não queriam o risco de voltar a passar pela dor de uma perda igual a esta. Passaram-se 2, 3, 4, 5 anos. O meu pai estava firme nessa decisão. Como se vê, a decisão falhou. A minha mãe lá o ia convencendo que os anos iam passando e que a vida assim também perdia sentido. E foi assim que eu nasci, 5 anos depois deste terrível e fatídico ano para a minha família. Por isso a pergunta que se pode colocar é: em que lar é que eu nasci? Eu podia ter nascido no lar desse velho Fernando, esse homem rude de vícios, sem perspectivas para a vida. Podia ter já nascido no lar de uma família que acolheu com fervor a fé e isso mudou os seus horizontes. Ou então podia ter crescido no lar de uma família em trevas, em luto e amargurada pela perda. Mas não foi. Eu cresci num lar de esperança. Talvez essa seja, por esta história, a palavra mais importante da minha própria vida, da minha existência e da minha experiência. Porque eu vi as marcas do sofrimento. Algumas vezes eu vi a minha mãe chorar. Uma outra vez, rara, quando os meus pais contavam alguma história, cheguei a ver o meu pai chorar amargamente por um remorso que ele guardou de muitos anos, de naqueles 4 anos não ter sido o pai que ele desejava ser para o meu irmão. Porque esses 4 anos ainda foram do velho homem, o velho Fernando. E por vezes ele lembrava-se que não tinha dado o amor, o afeto, o tempo que queria ao seu filho, que afinal só partilhou 4 anos na sua vida. Mas no meio de tudo isto, eu cresci num lar marcado por uma fé profunda no Deus que cuida, mesmo dos que choram. Tenho memórias de, em tenra idade, ir pegado pelas mãos da minha mãe, ver a campa, as pequenas campas onde os meus 2 pequeninos irmãos estavam sepultados. E muitas vezes ali estava eu, o meu pai de um lado e a minha mãe do outro. E 2 pequenas campas lá em Souzelas, no interior ali de Coimbra. Mas a razão pela qual eu estou a contar-vos esta história não é para criar aqui uma emoção. É porque é uma história muito forte e significativa na minha vida. Porque eu tenho memória de ali estar uma criança, olhar para aquelas 2 sepulturas e não havia nem lágrimas, na verdade nem tristeza
nos olhos e no coração dos meus pais. Porque ali eles diziam-me, um dia, Pepe, um dia vamos ver os teus manos serem erguidos aqui do pó. E a nossa família vai estar junta. Porque vamos esperar até que Jesus cumpra a sua promessa. E a minha vida foi marcada por esse olhar sobre a tragédia, mas um olhar cheio de esperança sobre uma coisa que podia ter destruído a vida daquela família. Por isso, sim, os meus pais citavam as palavras do apóstolo Paulo, que eu hoje quero citar para vós aqui em Setúbal. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Disse o apóstolo quando escreveu aos Filipenses. Nós esperamos o Senhor. Por isso é que sermos pessoas de esperança, cantarmos a esperança, vivermos a esperança, não é um clichê cristão. É uma verdade que se traduz na prática, nas escolhas e na nossa vida. E essa escolha está nas mãos de cada um de nós fazer. É escolher viver como quem espera. Esperar por algo profundo, extraordinário, não é estar sentado de braços cruzados. É aquilo que, aliás, o mesmo apóstolo, quando escrevia a outra igreja, os Tessalonicenses, dizia-lhes assim: não durmamos como alguns outros. E ele não estava a falar da morte, porque na Bíblia a morte também muitas vezes é chamada de um sono. Ele dizia, não durmamos, mas vigiemos. É isso. Esperar, para aqueles que têm esperança, esperar é estar atento e vigilante. Porque Jesus vem, porque as suas promessas vão cumprir-se, porque as nossas expectativas sobre o que Deus vai fazer a este mundo vão cumprir-se. E então, Deus chama-nos hoje. Prepara-te. Sermos homens ou mulheres de esperança é vivermos em preparação para o que Deus quer fazer. Há coisas que Deus quer fazer na tua vida aqui ainda, que ainda não estão feitas. Deus quer fazer isso na sua vida. Uma mudança, uma transformação, arrancar alguém que aqui está a viver na tristeza e no choro, arrancar essa tristeza e dar confiança e alegria. Deus quer fazer isso. Eu vi Ele fazer isso na vida dos meus pais. Deus quer semear no coração de todos nós a certeza de que na sua palavra nós encontramos luz e sabedoria para vivermos. Porque enquanto Jesus não vem, nós não ficamos aqui fechados na igreja, como se fosse um mosteiro à espera que alguma coisa aconteça. Nós temos a nossa vida, os nossos planos e projetos, somos cidadãos, contribuímos para tudo o que está à nossa volta. Essa vida ativa que nós podemos ter, ela é tanto mais frutífera quanto melhor nos estamos a preparar, porque queremos ser os cidadãos mais capazes, mais dedicados. Queremos sabedoria no viver e na palavra de Deus encontramos a instrução e a sabedoria que necessitamos. Tudo isso é preparação. Ainda há esperança? Sim, porque ainda é o tempo de nos prepararmos. Os meus pais estão a preparar-se desde 1975. Eu estou a preparar-me desde 1979. Mas talvez com mais consciência desde 1992, talvez. E o caminho que qualquer um de nós aqui ainda está a fazer é um caminho de preparação. Eu ainda não acabei a minha, pobre de mim. Tanto ainda para me preparar. Mas eu queria deixar no vosso coração este apelo sincero. Preparem-se.
Ainda há esperança se nos prepararmos ativamente até que Jesus cumpra cada uma das suas promessas para a vossa vida. E enquanto o quarteto canta como que um apelo pessoal, eu gostava que o ouvissem como se fosse direto ao vosso coração. Vem a mim, Jesus diz. E hoje eu queria que escutassem este vem a mim como um apelo, um chamado que Jesus quer fazer para te preparar para esse encontro. E te preparares para também o que Ele quer fazer e transformar hoje ainda na tua vida. E ouçam, meditem, talvez orem no silêncio do coração. Se alguém precisar tomar uma decisão, pode dizer, sim, eu vou. Eu vou preparar-me enquanto ainda há esperança. Longe do amor do teu Pai, tenho os braços bem abertos. Estou aqui, estou aqui. Vejo a dor que te faz chorar. Sei que estás a sofrer. Ouço o grito no silêncio do coração. O meu amor consolar-te-á.
esta oração pudesse ser apropriada, pegada por alguém em especial nesta hora, que precisa muito de se preparar melhor e mais intensamente para o que Deus quer fazer na sua vida. Então, onde estiverem, mas no silêncio, na profundidade do vosso coração, eu oro a Deus para que esta súplica vos alcance. Estamos muito gratos, nosso bom Pai, porque este tempo sagrado que aqui estivemos, solene, que nos abençoou com tanta melodia, com tanta inspiração, te agradecemos porque a tua presença foi sentida e real para nós. E nesta hora eu quero orar por todos os meus irmãos, amigos que aqui estão esta tarde. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas estou a orar ao Deus eterno que conhece intensa e individualmente a vida de cada um. Por isso eu te suplico que operes segundo o desejo e sobretudo a disponibilidade que algum teu filho esteja a abrir no seu coração para a tua ação, para a tua transformação, para que esta esperança opere com grande poder. Transforme, cure, restaure quem precisa, seque lágrimas, encha de perspectiva e esperança. Ouve a nossa voz e a nossa súplica, porque precisamos muito de Ti e queremos estar preparados para nos encontrarmos contigo. Que a Tua bênção repousa sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Quantos é que apreciaram o momento musical que foi apresentado esta tarde? Podem levantar as duas mãos, sem qualquer problema. E quantos é que apreciaram o outfit, a apresentação das meninas e também do pastor? Eu gostava de conhecer o estilista deles, mas não é para mim, é para a minha esposa. Quando nós ouvimos este concerto, às vezes o nosso coração está apertadinho. Eu quero vos dizer que a mensagem de esperança tocou no meu coração. Eu tenho um irmão mais novo que eu, 2 anos, e ele, quando fez 17 anos, disse: eu não quero saber mais de Deus nem da igreja. Eu esta manhã acordei com uma mensagem, com um telefonema. O meu irmão trabalha numa empresa multinacional, está neste momento em Tel Aviv, em Israel, e falou comigo a partir de um bunker. Há muito tempo que não tínhamos a oportunidade de falar sequer sobre mensagens espirituais. E ele pediu para orarem por ele. Eu continuo com o coração apertado, porque são momentos extremamente difíceis e às vezes é necessário Deus falar através do trovão para nós ouvirmos. Não deveria ser assim. Estes momentos especiais em que Ele fala de uma voz mansa, suave e gentil, deveria ser suscetível para podermos ouvi-lo. Por isso eu quero agradecer ao quarteto Voz da Esperança, ao pastor Pedro,
por terem invocado os valores da esperança. Em primeiro lugar, Jesus é a esperança. Ele não se atrasa, ele não se atrasou. O relógio do tempo não se atrasou, tanto no macrocenário profético como na nossa história individual. Segundo, o Evangelho continua a transformar vidas. Deus chama pessoas que são imperfeitas, pecadoras, e continua a trabalhar connosco. E terceiro, o elemento da esperança é esperançar, que é levar outros a esperar connosco. Eles são adoradores. E os adoradores não são estrelas. Eles seguem o exemplo de Jesus. Não vieram para ser servidos, mas para servir. Este é o propósito. Para refletir o caráter de Jesus. E por isso nós oramos hoje, enquanto Igreja de Setúbal, para que Deus nos continue a utilizar, Pastor Pedro, e assim como as meninas que já não estão aqui, para refletirem o caráter de Jesus onde quer que vão. Em qualquer igreja de Portugal, quem sabe um dia no estrangeiro, eu não estou a profetizar, mas há aqui um projeto promissor. Nós gostaríamos de deixar uma pequena lembrança, um pequeno obséquio, e eu vou chamar a Suzy, os nossos meninos, e as meninas também, e já agora perguntar ao público, vocês gostariam de ouvir uma outra música deles? Qual é que querem ouvir, se ainda se recordam? Está indecisa, não é? Então vamos dar a oportunidade de serem eles a escolher? Ah não, a Eliana levantou a mão, ela é a secretária da igreja, por isso tem um peso. Qual é a Eliana? Volta para casa, é isso? Ok. Então vamos dar primeiro as lembranças e depois vocês vão ter que cantar mais uma música, pode ser? Quando elas terminarem, depois vamos dar a oportunidade ao Pastor Pedro e ao Quarteto de Voz da Esperança para saírem primeiro e vamos ter a oportunidade lá em baixo depois de saudá-los. E pediria aos meus queridos irmãos que pudessem orar pelo meu irmão. Ok? É um momento difícil, mas que pudéssemos orar por ele. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? É o volta a casa ou é o vem em mim? De manhã é o volta a casa, ok. Tanto tempo sem ver a luz que me trouxe
saber mais por onde ir. Fui tão longe, com sonhos nas mãos, em busca de mais.